Russo, dado que já estamos no horário, o pessoal está entrando, vai acompanhando mais aí. Legal. Eu, de antemão, já agradeço. Ao final, eu farei as considerações, mas de antemão já agradeço. Passo a palavra aí para o doutor Gilcimar Beckman, que é nosso membro do IDETO. Doutor Gilcimar, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Tocantins. E o doutor Gilcimar, acho que ele deve ir para o livro de recorde de tanta pós-graduação que esse homem tem. Eu estava olhando o currículo dele aí, tem umas 5 pós-graduação, atuação em direito eleitoral, advogado renomado aqui na área. Estou vendo ali na minha página aqui, doutor Leandro Finelli também, obrigado pela presença. Doutor Juvenal. Então, eu passo a palavra ao doutor Gilcimar, que é o presidente do evento. Doutor Gilcimar, que você possa conduzir e, ao final, eu faço o fechamento. Boa sorte. Obrigado, presidente Márcio, e com sua fala aí até me senti importante aqui, né? Mas nada disso, pessoal. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, sou Gilcimar Cursino Beckman. Eu inicio aqui cumprimentando o presidente do IDETO, doutor Márcio Gonçalves, os membros do IDETO, colegas advogados, servidores da Justiça Eleitoral. Eu não sei se temos aqui ou não mais magistrados, se tiver. Especial aí o professor, nosso palestrante, Roosevelt Arraias, é isso? O professor, ele é advogado eleitoralista, doutor em filosofia política e jurídica pela PUC do Paraná, doutorando em direito constitucional pela Universidade Federal do Paraná, vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná, coordenador de comunicação da Abradep, observador eleitoral internacional pela CAUEST, Transparência Eleitoral. A palavra está com o senhor, e já antecipando, pessoal, acredito para uma melhor dinâmica aqui da palestra do professor, podemos deixar as perguntas aí para o final, né, professor? Como o pessoal preferir, por mim, tranquilo. Tudo bem, a palavra está com o senhor. Tá jóia. Primeiramente, agradecer o convite aí do Márcio, do Gilcimar, a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma alegria poder falar com todos. Gostaria de estar aí, né, no calorzinho, mas não foi possível, né? Então, vamos fazer daqui mesmo, fica para uma próxima oportunidade. Estou vendo alguns colegas aqui, vou cumprimentar os colegas em nome do Leandro Manzano, aí, que é colega de CAUEST, também de observação eleitoral, tivemos lá no Chile, foi muito proveitoso lá, né, Leandro? Foi bem legal. E é isso, pessoal. Eu vou compartilhar aqui um pendrive, pendrive não, slide, né, que tem todas as discussões aí sobre as questões das ineligibilidades, e aí eu vou passar rapidamente em algumas partes ali para a gente ir direto, vamos dizer assim, naquilo que está gerando um pouco mais de discussão recente aí no STF, no TSE, e aí, sobrando tempo, a gente volta nas outras, tá? Então, vou tomar liberdade aqui de compartilhar. E como eu vou estar compartilhando, provavelmente eu vou olhar, eu estou no meu notebook, né? Eu vou estar olhando só para a tela de compartilhamento e não vejo vocês. Então, se eventualmente alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, Gilcimar, aí você me ajuda, doutor. Tudo bem, doutor. Pode prosseguir. Doutor Russo, se precisar, tem um rapaz do suporte aqui que ele pode compartilhar também, se o senhor quiser. Está disponível, tem um rapaz, o pessoal do suporte, que nos ajuda nessa parte. Tá, joia. Eu acho que eu consigo compartilhar aqui. Se eu tiver alguma dificuldade, eu já aviso vocês. Deixa eu só abrir ele aqui. Pronto. Vamos ver se eu consigo colocar ele na tela. Ver se eu consigo aumentar ele aqui. Eu estou passando os slides, vocês estão vendo ele passar? Está paralisado nesse momento, doutor. Está paralisado, não está passando? Não. Então deixa eu fazer de outra forma aqui. Ele está passando agora? Agora sim, perfeito. Maravilha. Eu entrei na janela errada. Deixa eu voltar aqui para o começo, então.
Bom, então nós vamos falar sobre as ineligibilidades, em especial as infraconstitucionais, né? As constitucionais tomariam mais tempo, mas eu acho que nas infraconstitucionais que a gente teve mais discussões e mais questões ultimamente, né? Mas só para relatar rapidamente sobre as constitucionais, né? O que tem de discussão mais recente. Tem um debate no STF que está com repercussão geral, mas não estão suspensos os julgamentos no país, né? De respeito àquela situação em que o vice ocupa, dentro do prazo de 6 meses, que ele deveria não ocupar, né, a função de titular. Então, quando o vice ocupa esporadicamente a função, por exemplo, de prefeito, né, dentro do período dos 6 meses que antecede a eleição, né? A gente sabe que já tinha decisão anterior aí, tratando aquelas situações de vínculo de terceiro mandato em família, enfim, quando um dos membros da família falece lá no começo do mandato, e aí há uma ruptura do grupo político, e aí volta o mesmo familiar, que essa ruptura, vamos dizer assim, zeraria a contagem lá dos 2 mandatos no mesmo grupo familiar e tal, e que isso não geraria ineligibilidade, né? Então, uma questão que está já meio pacificada, né? A gente tem decisões dizendo que quando o vice assume esporadicamente antes desses 6 meses, isso também não caracteriza ineligibilidade, e a discussão agora mais recente, que está lá, ainda não tem decisão, não tem nada, mas é importante dar notícia, é essa, do vice ocupando, então, o cargo de titular esporadicamente dentro dos 6 meses que antecede ao pleito, ali, aquela disputa em que ele seria o candidato a vice, mas ocupa a titularidade. Isso geraria um impedimento, como vocês sabem, mas está se discutindo se essa substituição ocasional não geraria esse impedimento. Então, em nível de ineligibilidades constitucionais, assim, resumidamente, o que a gente tem de mais recente na discussão, me parece que é isso. Agora, nas ineligibilidades infraconstitucionais, a gente tem bastante discussão, né, seja por conta dos julgamentos de contas, algumas questões criminais e outras que impactam também em razão da lei de improbidade. Eu trouxe rapidamente aqui uma apresentação breve ali de como a gente entende as ineligibilidades, né? Então, para alguém ser candidato, a pessoa tem que superar alguns obstáculos, né? Então, a pessoa tem que ser alistável, ela tem que atender as condições, alistável, ou seja, tem que estar regular com o alistamento eleitoral, com as suas obrigações perante a justiça eleitoral como eleitor, tem que atender as condições de elegibilidade, que é tempo de filiação partidária, domicílio eleitoral, enfim, as condições de registro e as demais, e não podem estar presentes, né, as inelegibilidades, que são tanto constitucionais quanto as infraconstitucionais, que eu vou comentar com os senhores. Né? Bom, rapidamente aqui, só para a gente lembrar do histórico aí do que fundamenta, né, o fundamento constitucional da lei de inelegibilidades, que é a lei complementar 6490, ela está lá no artigo 14, parágrafo 9, diz que somente podemos ter criação de ineligibilidades, né, além daquelas que estão previstas na Constituição, por meio de lei complementar, né, e ela tem objetivo específico, ela só pode aferir a questão da probidade administrativa, moralidade para o exercício do mandato, né, a vida pregressa e a legitimidade das eleições no que toca à proibição da influência abusiva, né, do poder econômico e do poder político, enfim, vinculado aos cargos da administração pública. Nós tivemos uma alteração importante na Lei Complementar 64 de 90, né, pela Lei 135 de 2010 em especial, mas agora em 2021 a gente também teve uma alteração que eu vou comentar na sequência, tá? Mas eu gostaria rapidamente de comentar algumas curiosidades, né? A Lei 135 de 2010, ela não é necessariamente uma lei popular, eu digo isso porque se tem a discussão de que uma lei de iniciativa popular só poderia ser revogada ou modificada por outra lei de iniciativa popular. No caso aqui, a lei da ficha limpa, embora tenha sido objeto de coleta de muitas assinaturas, né, no fim ela, na verdade, foi adotada pelos parlamentares porque não atendia, né, todos os requisitos ali para assinatura. Né. No ano de 2010 ela não valeu, né, porque ela entrou em maio de 2010 em vigor, ela só valeu para as eleições posteriores, né, e as principais mudanças são a inclusão de novas hipóteses de ineligibilidade, né, a ampliação do tempo de ineligibilidade para 8 anos, que antes, em regra, era 3 anos, e agora passa a 8. Então, quando era 3 anos, basicamente, o que acontecia? De repente, um prefeito praticava lá abuso de poder político, era cassado, né,
só que como o mandato dele terminava depois do período da sanção de 3 anos, na prática a inelegibilidade não produziria efeito nenhum, que era de 3 anos, aí o mandato é de 4. Então a lei mudou para 8 anos, né, e enrijeceu bem também a pena, até enquanto a sua forma de contagem, como a gente vai ver na sequência, né? Enfim, e aí agora também nós temos a novidade da produção de efeitos imediatos, né, a partir da decisão judicial de órgão colegiado. Quanto a isso, já adianto aqui, né, houve uma discussão inicial nas ADIs e nas ADCs que foram ajuizadas contra a Lei Complementar 135 de 2010, no sentido de que a inelegibilidade, né, esse prazo de inelegibilidade a partir da decisão colegiada, ela deveria ser contada como para o cumprimento total da pena. Então, eventualmente, entendia-se que aqueles 8 anos após o cumprimento da pena, ele deveria ser descontado, né, esse período desde a decisão colegiada. Né? Na ADI houve essa discussão inicial, não houve decisão definitiva. Depois veio uma outra discussão judicial no STF, e o STF pacificou o entendimento, dizendo que esses 8 anos contam a partir da decisão colegiada, portanto, a partir, conta a partir da decisão colegiada, mas efetivamente só vão encerrar os 8 anos depois do trânsito julgado. Então não tem essa detração que se queria, né, enfim, que teve essa discussão inicial, mas não tem essa detração no resultado final. Então isso é o que está valendo hoje. E o novo Código Eleitoral, vou comentar rapidamente depois com vocês, o novo Código Eleitoral, ele, vamos dizer assim, resolve essa questão, dizendo que é possível detrair esse período que vai da decisão colegiada até o trânsito julgado. Então, não precisaria aguardar totalmente os 8 anos depois do trânsito julgado, porque esse prazo abateria desse período anterior. Tá? Bom, algumas polêmicas, né, sobre a lei da ficha limpa, que estão superadas, né, então ela atinge fatos anteriores à sua edição, né, mesmo que você já tenha, inclusive, decisão favorável à sua elegibilidade, né, isso valeu mais para questões mais antigas. Hoje a gente tem bem menos problemas do que tínhamos há 5, 6 anos atrás, quando a lei da ficha limpa ainda estava nessa fase de transição, estava pegando bastante gente, então, de toda forma, ela vale, né, afeta o trânsito julgado das decisões que já tinham decidido sobre elegibilidade com prazo inferior, né, impossibilita a questão da detração do tempo de pena, como eu comentei agora, né, e uma outra questão que tinha ficado em aberto também na ADC 2930 e na DEI 4578, para ajuizados contra a lei, né, contra a 135 de 2010, que diz respeito à linha K, né, essa questão também foi resolvida no caso do Deltan Dallagnol, né. Então, quando foi discutido essas ADCs e essa DI lá atrás, o ministro Fux tinha adiantado no voto, mas como não houve uma deliberação detalhada sobre esse assunto, só ficou indicativo, né, no voto do Fux, que seria necessário ter um processo, né, então teria que ter a abertura do processo, esse processo teria que ser apto à cassação, etc, etc. Com o caso do Deltan Dallagnol, né, a pura e simples renúncia, né, independentemente do processo administrativo, independentemente do tipo de processo administrativo, se preparatório ou não, né, bastaria renúncia, segundo o caso do Deltan, bastaria renúncia para atrair a elegibilidade da linha K. Então, essa questão ela foi superada recentemente, né, a gente vai passar para essa linha K mais para frente, se tiver tempo, mas foi superada aí recentemente nesse caso que ficou bem famoso aí do deputado Deltan Dallagnol, ok? Bom, o que tem na lei da ficha limpa, né, na lei das ineligibilidades infraconstitucionais? Existem ineligibilidades que a gente pode agrupar vinculadas à perda do mandato, ineligibilidades que decorrem da renúncia ao mandato eletivo, ineligibilidades que dizem respeito ao abuso de poder político e econômico, ineligibilidades que dizem respeito à captação ilícita de sufrágio, gastos ilícitos de campanha, enfim, condutas vedadas. Outro grupo de ineligibilidades que diz respeito à condenação criminal, outro à redução de contas, e aí a condenação por improbidade administrativa e outras hipóteses que dizem respeito a algum tipo de fraude à própria ideia da ineligibilidade, como é a simulação de desfazimento, né, de união estável ou de casamento para viabilizar a elegibilidade de cônjuge, né? Então, esses, vamos dizer assim, são os grupos das ineligibilidades.
como eu comentei com os senhores, né, assim, eu preparei aqui para a gente falar de todas elas, mas eu vou passar aqui para frente, eu vou direto na primeira ali, que gera um pouco mais de polêmica. Aqui vamos na parte dos crimes, né? Então, com relação à linha E, né, o que diz lá? São inelegíveis os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, essa é a novidade, né, da lei da ficha limpa, você tem inelegível desde a decisão colegiada, né, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos, após o cumprimento da pena, aí vem lá, né, pelos crimes que a lei elenca. Algumas observações aqui que eu acho que são pertinentes, algumas decorrem da própria legislação, outras dizem respeito à evolução da jurisprudência que eu vou apresentar para vocês. Então, primeira coisa, a lei da ficha limpa, ela não se aplica para os crimes culposos, né? Agora, uma observação importante aqui que eu vou fazer na sequência, mas já destaco aqui, né? O artigo 15, inciso 3º, se não me engano, da Constituição, diz que sofrerá suspensão de direitos políticos aquele que for condenado criminalmente com trânsito em julgado. Então, eventualmente, alguém condenado por crime culposo com trânsito em julgado, essa pessoa vai ficar inelegível pelo tempo de cumprimento da pena. A mesma coisa se alguém for condenado num crime de menor potencial ofensivo, numa ação penal privada, porém, só pelo tempo de cumprimento da pena, né? Agora, quando o crime é da lei da ficha limpa, aí não, né? Aí tem todas essas circunstâncias da pessoa estar com direitos políticos suspensos desde a decisão colegiada até o cumprimento integral da pena e mais 8 anos, tá? Bom, então, essa primeira situação, que é só tempo de cumprimento da pena, vale em regra para crimes culposos, crimes de menor potencial ofensivo, que são os da lei do juizado especial, lá, né, no 9.099/95, e as ações penais privadas, né? Bom, a decisão, basta a decisão colegiada, e aí, aqui é importante lembrar que não se trata de duplo grau de jurisdição, né? Então, por exemplo, o tribunal do júri é um órgão colegiado. Então, a ineligibilidade, a suspensão de direitos políticos, a ineligibilidade por consequência, ela ocorre desde a decisão colegiada, né? Nós também temos uma possibilidade de decisão colegiada, volta aqui, de decisão colegiada pela Lei 12.694 de 2012, que trata lá de crimes que envolvem tráfico de drogas, crime organizado, que eventualmente você pode ter um colegiado de magistrados proferindo a decisão. Também a decisão colegiada, né? As decisões da justiça militar, quando tem o juiz auditor e o conselho de militares que compõem a decisão de primeiro grau, também é decisão colegiada, e nesse caso o militar, se não for militar competente, né, que não for oficial, a gente vai ver que tem a situação dos oficiais, ele ficaria em tese inelegível desde a decisão colegiada, tá? Bom, sobre a questão da decisão colegiada, ainda tem algumas coisas interessantes na esfera penal que, vamos dizer assim, afastariam aqui a incidência da linha E, que é o artigo 609, parágrafo único do CPP, que trata dos efeitos de como os embargos infringentes ou embargos de nulidade são recebidos, né? Então, vamos imaginar que a gente tenha lá o julgamento da apelação criminal, por exemplo, por furto, ou, sei lá, por crime contra a administração pública, que ambos são crimes que entram aqui na lei da ficha limpa, né? E aí, essa decisão, ela não é uma decisão unânime, né? É uma decisão, portanto, por maioria, e justamente por ser decisão por maioria, ela ensejaria o cabimento de embargos infringentes. Então, enquanto não forem julgados esses embargos infringentes, essa decisão do julgamento da apelação, ela não produz inelegibilidade. Então, só depois do julgamento dos embargos infringentes, aí sim começa a contar a inelegibilidade, e os embargos de declaração, que eventualmente possam ser opostos aqui contra o embargo infringente, né, ou contra qualquer recurso de embargo de declaração, esses não suspendem os efeitos da inelegibilidade. Então, assim, como é uma situação curiosa, né, eu trouxe aqui para os senhores, porque não é muito comum, mas acontece, né? E, eventualmente, nessas circunstâncias criminais, né, é bem importante, aí tem a súmula 44 do TSE, que trata do tema, ocorrendo a decisão colegiada, né?
automaticamente o candidato ele está inelegível, claro, vai ser trazido para a Justiça Eleitoral, mas automaticamente a gente já sabe que ele está inelegível. Então, na interposição do recurso, automaticamente já é necessário fazer o destaque ali do pedido de que o recurso seja recebido com efeito suspensivo, inclusive no que toca aos fins eleitorais, para que a liminar nesse recurso, né, concedida ou pelo presidente do tribunal, ali, que fizer admissibilidade, ou eventualmente, se for negado por meio cautelar ou outra forma, né, que se for alçada ao Tribunal Superior, e se obtenha, né, o efeito suspensivo da decisão para que efetivamente a inelegibilidade cesse e aí o candidato possa concorrer, ainda que condenado em grau colegiado. Ok? Bom, aqui tem alguns crimes, né? Eu não vou entrar no detalhamento, depois esse material eu vou deixar com vocês. Esses são os crimes que atraem a inelegibilidade da lei da ficha limpa, desde a decisão colegiada, né? Então, alguns exemplos: economia popular, fé pública, administração e patrimônio público, patrimônio privado, sistema financeiro e assim por diante. Tá? O que tem de decisão no TSE sobre a qualificação de como encaixar esses crimes? Né? Por exemplo, o tráfico de drogas, ele atrai a inelegibilidade da lei da ficha limpa, e aí tinha uma discussão, né, o tráfico de entorpecentes, aí tinha uma discussão recente agora, também foi reafirmada aí esse ano pelo TSE, que dizia o seguinte: no tráfico de drogas privilegiado, o tráfico de drogas em si não seria crime hediondo, né? Então, a argumentação é de que justamente por não ser crime hediondo, por ser privilegiado, né, por ter uma menor potencialidade ofensiva, esse tipo de delito não atrairia a lei da ficha limpa. Então, havendo a condenação, seria a suspensão de direito político, ocorreria a suspensão de direito político só pelo tempo de cumprimento de pena e não teria que ir mais 8 anos. No entanto, o TSE decidiu que tráfico de entorpecentes é um tema lato sensu, né? Então cabe para qualquer tipo de tráfico, seja tráfico comum ou seja o tráfico de entorpecentes na forma privilegiada. Tá? Bom, outras observações, aí também invocando a súmula 59 do TSE, nós temos que distinguir aqui, né, as situações de prescrição na esfera criminal. Quando ocorre a prescrição da pretensão punitiva, ou seja, aquela prescrição por demora no andamento do processo, essa prescrição ela extingue a pena principal e, por decorrência, extingue também as penas acessórias ou as penas decorrentes da principal. Como a pena política, de suspensão de direitos políticos, ela decorre dessa condenação principal, com a extinção do processo, né, pela prescrição da pretensão punitiva, caindo essa condenação, cessa também a suspensão de direitos políticos. Então, eventualmente, a pessoa até pode estar condenada, né, por decisão colegiada, mas depois, se vier reconhecimento da prescrição dessa modalidade que eu acabei de contar, né, que eu acabei de comentar, extingue-se a punibilidade e, obviamente, também a suspensão de direito político. Porém, a prescrição da pretensão executória não afasta a inelegibilidade. Então, depois de encerrado o processo, não ocorrendo a prescrição, não a tramitação do processo, a partir do momento que a pessoa transita em julgado, só vai haver início da contagem da suspensão de direitos políticos a partir do momento que ela iniciar o cumprimento da pena. Ela cumpre a pena e depois conta mais 8 anos. Porém, se ela demorar para cumprir a pena, isso pode acontecer em crimes de menor potencial ofensivo, né? Que a prescrição é pequena, ou penas até 1 ano, que a prescrição vai em 3 anos, né? Esses 8 anos de inelegibilidade, eles vão começar a contar depois da cessação da inelegibilidade, depois da cessação da prescrição executória. Então, vamos imaginar lá que alguém foi condenado por crime de furto, a pena de 1 ano. Ele estava inelegível desde a decisão colegiada, continua inelegível aqui, e vamos imaginar que ele fica foragido por 3 anos. Né? Ele está inelegível nesses 3 anos, e aí, a partir do momento que se reconhece a prescrição, porque ele ficou foragido por 3 anos, é a partir daqui que vai começar a contar os 8 anos. Tá? Se ele iniciar a cumprir a pena antes, aí ele cumpre essa pena de 1 ano, e os 8 anos começam a contar a partir do momento que ele cessar a pena. Alguém alguma dúvida até aqui, pessoal? Eu estou falando, não estou vendo vocês, para mim, estou vendo só a minha tela aqui. Tudo certo? Acredito que o colega abriu o áudio aqui sem querer, professor.
Pode Tá, prosseguir. tá. Tranquilo. Mas, como eu disse, pessoal, eventualmente, se surgir alguma dúvida, por favor, interrompam, né? Bom, aqui eu trouxe um exemplo rápido, né, para a gente visualizar como é que funciona a contagem da inelegibilidade dos crimes que não estão no rol da lei da ficha limpa, né? Então, vamos pegar o caso de lesão corporal grave, não é um crime que está na lei da ficha limpa, né? Então, só estão lá os crimes contra a vida, etc. E aí, aqui, vamos imaginar essa situação em que a pessoa teve a pena transitada em julgado lá em 2018 e a pena de 3 anos dele, né, se encerraria em 2021. Exatamente quando encerrar o cumprimento de pena, cessa também a suspensão de direito político, então a partir de 2021 ele está elegível. Agora vamos pegar aqui um exemplo de um furto qualificado, né? Então, a pessoa, a partir da decisão colegiada aqui, ó, né, do TJ, né, a não sei que seja furto contra, sei lá, a Caixa Econômica Federal, que é da Justiça Federal, vai para o TRF, né? Mas assim, vamos pegar um furto qualificado, a pessoa pulou um muro alto, tal, subiu e furtou alguma coisa de uma residência, né? Então, essa pessoa ela está inelegível desde a decisão colegiada, né? Aí continua essa inelegibilidade até o trânsito em julgado, aí a nossa hipótese aqui, né, transitou em julgado em 2018, essa pessoa cumpre a pena fixada na sentença em 3 anos, que dá 2021, e é só depois disso que soma-se mais 8 anos de inelegibilidade, ou seja, essa pessoa que praticou um fato lá em 2012 vai ficar inelegível até 2029, desde que ela pratique um crime que está dentro do rol da lei da ficha limpa, que são aqueles crimes que eu elenquei rapidamente ali para vocês. Bom, com relação aos militares, né, como a gente está falando na parte de condenação criminal, militares que são oficiais, portanto, isso não se aplica para aqueles que não são oficiais, portanto, aos praças, né, os praças vale a regra geral ali que eu comentei sobre condenação criminal, mas para quem é oficial, então, tenente, capitão general, etc., tem uma inelegibilidade diferente, que ela conta 8 anos a partir da declaração da perda ou da indignidade do oficialato, né? Vou mostrar essa contagem, né? Então, vamos imaginar aqui, ó, que em 2020, um capitão, né, perdeu o oficialato e recebeu uma pena de 3 anos, em 2020, né? Ele fica inelegível a partir da perda efetiva do oficialato, né? Então, 8 anos a partir da perda do oficialato, e não conta a partir do término da pena, tá? Então, essa é a diferença. O termo ACO é diferenciado. Se a perda do oficialato acontecer depois do cumprimento da pena ou antes, não importa, o que importa é o termo inicial, que é a perda do oficialato, tá? Bom, agora vamos para a linha que teve mais polêmicas, né, e mais modificações recentes aí, por conta da interpretação do TSE, mas em especial do STF também, né, que é a que trata do julgamento de contas feitas ou pelos tribunais de contas ou pelas casas legislativas. Então, o que a linha G diz? Ela diz o seguinte: são inelegíveis os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável, então não basta qualquer irregularidade, né, que configure ato doloso de improbidade administrativa e, porque a decisão é administrativa, né, por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se a decisão do órgão competente, houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, e aí a inelegibilidade vale para os 8 anos seguintes, né, contados ali do trânsito julgado. E aí tem essa parte final aqui, que inicialmente ela foi interpretada de uma certa forma e depois ela, vamos dizer assim, foi reativada, como eu vou explicar para vocês. Aí tem essa parte final que diz o seguinte: aplicando-se o disposto no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Essa parte final aqui dos mandatários, né, ela levantou uma discussão e ela foi declarada inconstitucional. Na verdade, foi feita a interpretação conforme a Constituição dessa parte final da linha G, porque sem exclusão de mandatários, os mandatários em geral, né, ok, vão responder por improbidades ou por irregularidades relativas às suas contas, na forma como está na linha G, mas existem alguns mandatários que têm uma situação especial. É o caso dos chefes de executivo,
que precisam... pessoal, deixa eu só baixar um pouco a temperatura aqui do meu ar-condicionado, que agora o bicho pegou aqui. Agora esquentou demais. Então, voltando. Alguns mandatários têm uma condição especial porque dependem de um julgamento feito pelo Legislativo, pela Casa Legislativa. Então, é o caso dos chefes do Executivo Federal, Estadual e Municipal, e no caso dos chefes do Executivo Municipal ainda tem algumas regras específicas que alteram, inclusive, a compreensão de como isso vai se dar, né? Como isso vai ocorrer. Então, esse artigo, como eu disse, essa parte final do artigo, ela foi declarada, foi interpretada conforme a Constituição, não foi declarada inconstitucional, mas foi interpretada conforme a Constituição, para dizer o seguinte: quem age como ordenador de despesa, se tiver suas contas reprovadas nessas condições, sim, vai ser considerado inelegível, a não ser nas situações de chefe de executivo, que é o que eu vou comentar com os senhores agora. Tá? Bom, primeira distinção importante aqui: os gestores, em geral, que tiverem suas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas, com o trânsito julgado, automaticamente estão inelegíveis. Isso é ponto pacífico, não há dificuldade nenhuma. A dificuldade diz respeito a quem é chefe do Executivo. E aí começam as primeiras dificuldades, né? Primeira coisa, existe uma distinção entre as contas de governo e as contas de gestão. Então, o que são as contas de governo? São aquelas contas anuais, que, por exemplo, o prefeito presta as contas lá para o Tribunal de Contas do Estado, né? E ele mostra que a organização financeira e orçamentária do município, em linhas gerais, né, quanto aos índices, quanto às formas de aplicação parametrizadas pelo Tribunal de Contas, e essas contas estão regulares. Então, o Tribunal de Contas faz essa verificação das contas mais gerais do governo, emite um parecer prévio e encaminha para a Casa Legislativa, no caso para a Câmara Municipal, para ela manter o parecer do tribunal ou modificar o parecer do tribunal. E aqui eu faço uma observação, né? Então, vamos pegar uma Câmara pequena, né, com 9 vereadores, que é a regra aí para mais de 5 mil municípios no Brasil. Então, vamos imaginar que o parecer do Tribunal de Contas venha pela aprovação de contas. Para a Câmara aprovar as contas e manter o parecer do Tribunal de Contas, basta a maioria simples, ou seja, 5 vereadores aprovando as contas, né, resolve o assunto. Mas a Câmara Municipal, ela também pode reverter o parecer do Tribunal de Contas. Então, se eventualmente o parecer do Tribunal de Contas veio por aprovar, a Câmara pode reprovar, desde que tenha 2/3 dos seus membros reprovando as contas, né? Então, ela pode, por 6 vereadores, reprovar essas contas. Só que o prefeito só vai se tornar inelegível se a Câmara indicar, no parecer que fundamenta a reprovação das contas, que há irregularidade insanável, que é o ato de improbidade administrativa, etc., etc., ainda que o Tribunal de Contas tenha emitido parecer em sentido diverso. Então, o artigo 31, parágrafo 2º da Constituição, garante um juízo político, vamos dizer assim, discricionário à Câmara Municipal, similar ao que se teve lá com a situação do impeachment, né? Que alguém vota por isso ou por aquilo, bastando por sua convicção e análise estritamente política, tá? É uma analogia só que eu faço, não é exatamente o mesmo procedimento, mas a analogia é mais ou menos essa, né? Bom, então, quanto às contas de governo, isso é incontroverso, o STF já tinha entendimento pacificado desde as decisões do ministro Eros Grau, ex-ministro Eros Grau, portanto, da década de 90. Qual foi a discussão que surgiu? A discussão que surgiu é que, na maior parte dos municípios pequenos e médios, o prefeito também é ordenador de despesa. Então, ele assina contrato administrativo, ele assina empenho, ele realiza atos administrativos mais específicos, né, de gestão, que exigem que sejam prestadas contas ao Tribunal de Contas também. Só que é um tipo de conta diferente, porque o Tribunal de Contas vai fazer uma análise mais detalhada desses atos administrativos, né? Então, a discussão que surgiu ok, mas nesses atos de gestão, as contas relativas a esses atos de gestão, eles também são submetidos ao julgamento da Câmara Municipal, ou basta a decisão do Tribunal de Contas, né? Então, tem uma decisão recente que retomou isso, eu já vou falar isso para vocês, mas eu me reporto aqui
a essa decisão que eu destaquei aqui, que é a do recurso extraordinário 848, 826, o tema 835, tá? Em especial esse tema 835, que diz que a competência da Casa Legislativa para decidir se as contas vão ser aprovadas ou reprovadas, e aí dependendo se vai ter o quórum qualificado ou não, isso depende, obviamente, do parecer prévio do Tribunal de Contas, né? Mas no que toca a competência da Câmara Legislativa, ela vale tanto para as contas de governo quanto para as contas de gestão, ok? Então, isso é independente da vontade do Tribunal de Contas. Mesmo nas contas de gestão, quem vai dar a última palavra sobre inelegibilidade é a Câmara Municipal, por força do artigo 31, parágrafo 2º da Constituição, que fala que as contas anuais do chefe do Executivo, depois do parecer prévio do Tribunal de Contas, serão submetidas à Câmara Municipal. Ok? Professor, Opa, perdão pela intervenção, só para avisar o senhor do horário, mais 10 minutinhos, tá? Ok, então vou acelerar aqui. O que mais, pessoal, aqui, sobre o que é importante, né? Então, é importante a gente não confundir outras situações também que tem decisão do STF relativamente recente, que é o seguinte: quando o prefeito atua como chefe de um consórcio de saúde, por exemplo, né, ele não está atuando como prefeito, mas como gestor do consórcio de saúde. Nesse caso, a responsabilidade dele decorre diretamente da decisão do Tribunal de Contas, não vai para a Câmara Municipal nenhuma. Então, se ele ficar inelegível por contas reprovadas da gestão de um consórcio público, automaticamente ele está inelegível com a decisão da Corte de Contas. Tá? Outra situação recente que o STF decidiu, que é esse agravo em recurso extraordinário, que é 143619-7, que diz respeito aos convênios interfederativos. Né? Então, se eventualmente o prefeito é responsável por um convênio que foi feito entre a prefeitura, no repasse voluntário, né, feito pela União, pelo Estado, e aquele prefeito é o responsável daquele convênio, a responsabilidade por essas contas decorre da decisão direta do Tribunal de Contas, isso não passa pela Câmara, e ele vai ficar inelegível nessa situação também. Ok? Então, vamos passar adiante aqui. Bom, algumas outras questões importantes também, né, diz respeito aqui a essa súmula 41, que diz o seguinte: não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade. Agora, eu vou aproveitar essa súmula e vou comentar uma situação com vocês. Eu até trouxe ali no material depois como é que sai a certidão do Tribunal de Contas da União com relação à reprovação de contas, né, de gestores. A certidão diz assim: a pessoa tem a conta reprovada, mas o Tribunal de Contas não entra no mérito para saber se isso atende os requisitos de inelegibilidade ou não. A questão é a seguinte: se o Judiciário não pode entrar no mérito, né, das contas aqui, como foram julgadas as contas, e se o próprio Tribunal de Contas não entra no mérito, como é que a gente vai saber se alguém é inelegível, né? Então, houve uma evolução no entendimento do STF e do TSE também para dizer o seguinte, que o STF não pode reinterpretar, ou a Justiça Eleitoral não pode reinterpretar os fatos, mas ela pode qualificar juridicamente os fatos de tal maneira a, eventualmente, caracterizar as hipóteses de inelegibilidade. Então, por mais que, eventualmente, uma decisão do Tribunal de Contas ou uma decisão do Judiciário não coloque lá na parte dispositiva que a pessoa foi condenada por uma irregularidade insanável que caracteriza atos de improbidade, etc., por mais que isso não esteja na parte dispositiva, se a Justiça Eleitoral, a partir da fundamentação, extrair que esses elementos estão presentes, ela pode declarar a inelegibilidade do candidato. Ok? Bom, eu destaquei aqui que existem alguns entendimentos do STF, inclusive com relação à interpretação da lei das licitações. Isso, no meu entender, já está meio que resolvido agora com a alteração promovida pela Lei 14.230, né, que agora exige dolo, exige dano ao erário, enfim, exige uma série de requisitos para se caracterizar a improbidade, e aí, por analogia, vale também para a lógica do Tribunal de Contas. Né? Então, a lei ajudou bastante a garantir maior segurança jurídica nessa parte de inelegibilidade, inclusive no que toca, como eu disse, a análise dos tribunais de contas. Bom, nós temos uma alteração recente, né, não tão recente, mas que do artigo 1º, parágrafo 4º A, que foi incluído pela Lei Complementar de 2021,
que diz o seguinte: no caso de imputação de multa sem imputação de dano, essa decisão do Tribunal de Contas não gera ineligibilidade. Porém, nós temos uma decisão recente agora do recurso extraordinário 145.92224, tema 304 da STF, que diz o seguinte, que essa exceção, né, essa exceção de que apenas a imposição de multa, né, sem imputação de dano, não gera ineligibilidade, essa exceção não se aplica a prefeito. Por quê? Porque, como eu disse para os senhores, lá no artigo 31, parágrafo 2º, esse parágrafo 2º da Constituição, ela garantiu uma autonomia para as câmaras municipais reverterem o julgamento de contas dos tribunais de contas, né? Então, eventualmente, por mais que de repente tenha uma imputação de multa apenas, a Câmara Municipal, se ficar demonstrado, né, e evidenciar que tem irregularidade insanável e que tem ato doloso de improbidade, eles podem, em outro parecer, a partir daquilo que foi apresentado pelo parecer prévio da Tribunal de Contas, eventualmente gerar ineligibilidade. Bom, outra novidade aqui, assim, não é muito comum, mas também decisão recente do STF, na DPF 366, que entendeu o seguinte: no artigo 71, parágrafo 5 da Constituição, diz o seguinte, que uma vez recebidas contas, né, o Tribunal de Contas tem 60 dias para julgar as contas do presidente da República. E isso aqui vale para o governador, presidente e governador que eu estou falando, mas não vale para municípios. Bom, aqui a questão é que, se o Tribunal de Contas ultrapassar esse prazo de 60 dias e não tiver uma justificativa do porquê desse atraso de 60 dias, a Casa Legislativa pode dispensar esse parecer prévio do Tribunal de Contas e julgar as contas diretamente. Tá? Foi um caso que aconteceu lá em Alagoas, em que o Tribunal, a Alep de Alagoas, né, foi lá e aprovou umas 4 ou 5 contas do governador, do então governador, entendendo que, pela demora do Tribunal de Contas, né, teria transcorrido esse prazo de 60 dias, do artigo 71, inciso 2, e, portanto, eles poderiam julgar. E, nesse caso, esses decretos da Assembleia, esses decretos legislativos da Assembleia lá de Alagoas foram validados pelo STF, nessa DPF, justamente reconhecendo a situação de demora do Tribunal de Contas. Isso não se aplica, pessoal, para municípios. No caso do município, a regra é específica, dizendo que é necessário parecer prévio até para a gente saber como é que conta aquele quórum qualificado ou não, né, para aprovar ou desaprovar, para reverter ou não a decisão do Tribunal de Contas. Né? Então, a Câmara, para saber se vai ter quórum qualificado ou não, precisa ter a decisão prévia do Tribunal de Contas. Ok? Bom, então, mais algumas observações aqui de decisões que envolvem a interpretação da lei da ficha limpa contra a ineligibilidade de prefeitos, né? Também temos a decisão do tema 157 do STF, que diz o seguinte: não existe decurso de prazo para as casas legislativas municipais julgarem as contas. Então, tem algumas leis orgânicas que dizem assim, se no prazo de 60 dias a Casa Legislativa não julgar as contas do prefeito, automaticamente prevalece o parecer do Tribunal de Contas. Então, na verdade, o que essas leis orgânicas municipais estão fazendo é declinar de uma competência, que é essa competência do artigo 31, parágrafo 2º da Constituição, né? E o STF entende que a Câmara tem que julgar as contas, nem que seja daqui 5, 6 anos, ela tem que julgar as contas, seja para aprovar, seja para reprovar. Enquanto ela não julgar as contas, o candidato, né, o ex-prefeito, ou o prefeito atual, mas que já foi prefeito anteriormente, continua elegível. Tá? Bom, aí a decisão recente, agora, que está gerando bastante polêmica, que é essa decisão da DPF 982, do STF. Então, o que o STF diz? Quando a gente está falando de contas de gestão, essa DPF vai acabar não sendo aplicada, porque, normalmente, nas contas de gestão, os tribunais de contas não impõem nem multa, nem ressarcimento erário, porque eles fazem, perdão, falei besteira, as contas de governo, né? Quando estão falando de contas de governo, não se impõe multa e ressarcimento erário, apenas se apresenta o parecer prévio com um indicativo geral de como está a gestão do prefeito, tá? Mas na conta de gestão, ou seja, aquela em que o prefeito atua como ordenador de despesa, que ele realiza atos administrativos concretos, nessas circunstâncias, se o Tribunal de Contas impor multa, impor restituição ao erário, né, essa multa e essa restituição ao erário não são submetidas ao crivo da Câmara Municipal.
né? Então, a Câmara Municipal vai continuar julgando se o prefeito vai ficar inelegível ou não, ou seja, vai suspender os direitos políticos dele ou não, tá? Mas a questão da multa e da restituição ao erário, essa questão continua sendo de competência do Tribunal de Contas e o prefeito vai ficar sujeito a essa multa e essa restituição de danos, tá? Então, aí surgem algumas dúvidas, né? Então, em princípio, o STF disse que a parte política, né, a suspensão de direitos políticos, vai afetar somente o prefeito depois da decisão da Câmara, né? Mas, na prática, a gente sabe que nós teremos alguns problemas. Se a gente pegar lá a Lei 9.504/97, o artigo 11, parágrafo 5º, ele diz que os tribunais de contas têm que enviar à Justiça Eleitoral aquela lista, né, de quem tem suas contas rejeitadas ou declaradas irregulares, enfim, né, ou seja, que estão dentro do enquadramento da lei da ficha limpa. Tá? A grande questão é que se o prefeito tem uma multa e ele não pagou ou parcelou essa multa, ele está com a conta reprovada, né? Ou, eventualmente, ele tem lá uma imposição de dano ao erário, o Tribunal de Contas vai enviar a informação para a Justiça Eleitoral de que ele tem essa pendência. E por mais que ele não tenha sido julgado ainda pela Câmara Municipal, ele vai ter essa pendência da multa da imposição de reparação ao dano. Então, enquanto ele não regularizar essa pendência, a dúvida vai ser a seguinte: ele está inelegível ou não? Vejam, pelo 31 parágrafo 2º, ele só vai se tornar inelegível com a decisão da Câmara. Só que, por esse dispositivo que eu estou mencionando para os senhores, o artigo 11, parágrafo 5º, ele diz que essa informação da decisão em recorrível ao Tribunal de Contas, né, que impôs a multa, imposição, reparação do dano, essa decisão ela já vai ser informada aqui, independente da decisão da Câmara, né? Então, isso aqui provavelmente vai gerar uma discussão que não foi resolvida ainda, na minha opinião. Tá? Então, deixo aqui isso aqui de observação para os colegas, até para a gente eventualmente discutir. Aqui é o que eu mencionei para os senhores, ó, sobre a decisão, sobre a certidão do Tribunal de Contas. Olha como sai. Ó. O Tribunal de Contas, ao julgar regular as contas dos responsáveis sob sua jurisdição, não emite juízo acerca da sanabilidade de irregularidades constatadas, nem verifica se a conduta dos responsáveis caracteriza ato doloso de improbidade administrativa. Então, o Tribunal de Contas, ele não diz que está caracterizado, né? E aí a Justiça Eleitoral diz que não pode entrar no mérito dessas contas. No fim, como eu disse, ocorre essa evolução de entendimento, a Justiça Eleitoral vai qualificar os fatos que estão reconhecidos pela Corte de Contas, né? Mas isso sempre gera uma discussão. Tá? Bom, o tempo de inelegibilidade, 8 anos, né? Isso aqui acho que é tranquilo, e basta a decisão irrecorrível da Casa Legislativa no caso de ser chefe do Executivo. O problema que vai surgir é que eu comentei esse. Trazido e julgado no Tribunal de Contas, as contas de gestão, elas são remetidas para a Câmara Municipal, só que as contas de gestão já têm multa e já tem reparação de dano aqui. Enquanto o prefeito não pagar isso aqui vai gerar essa certidão de inconformidade. Isso vai gerar ineligibilidade? Sim ou não? Né? Ou, eventualmente, vai ser interpretado como uma condição de registrabilidade, e aí, por falta de condição de registro, o registro vai ser indeferido. Né? Não está inelegível, mas o registro não será deferido porque falta essa certidão regular do Tribunal de Contas. Então, isso aqui vai dar bastante problema, e, no meu entender, isso não está bem resolvido nem nessa decisão do STF. Tá, acho que eu vou pular essa parte aqui. Temos mais um tempinho ou não? Acredito que sim, mais uns 5 minutos. Tá, então, rapidamente, só para falar da improbidade administrativa, né? Então, a improbidade administrativa, a improbidade administrativa simples, né? Ela suspende direitos políticos pelo tempo indicado da sentença depois do trânsito julgado, né? Então, vamos pensar num ato doloso de improbidade, que houve lesão ao patrimônio público, mas não aconteceu enriquecimento ilícito, né? Então, nesse caso, é ineligibilidade que não é da lei da ficha limpa e vai contar 8 anos depois do trânsito julgado, né, que é a regra do artigo 15, inciso 5. Eu acho que isso é importante destacar. Se for ineligibilidade da lei da ficha limpa, ela tem que caracterizar esses 3 elementos, que é o ato doloso de improbidade, a lesão ao erário e enriquecimento ilícito. Se tiver essas 3 situações, a pessoa está inelegível desde a decisão colegiada até o trânsito julgado, e aí mais 8 anos, né? Cumprindo a suspensão de direitos políticos, depois mais 8 anos, né? A suspensão que está na sentença. Tá? E o que tem aqui de interessante, né, foi essa decisão recente, que não está publicado o acórdão, eu deixo aqui a notícia para os senhores, que é dessa DI 7236 do STF,
que fez interpretação conforme da lei de improbidade, que, de certo modo, pode impactar as ineligibilidades, né? Quando aqui ele fala na situação de perda de função pública, né, que pode ser estendido para outras esferas de poder, que não só aquela condenação. Houve interpretação conforme para dizer que não, né, pode se estender independente das alíneas em que houve a condenação, né. Também houve uma modificação na questão da interpretação da absolução na esfera penal, né. E o item 3 aqui, que trata da interpretação conforme a Constituição, desse artigo 23C, né, que fala, né, do enriquecimento ilícito, perda patrimonial, enfim, referente a partidos políticos, né. Então, houve um ajuste na interpretação com relação a esses 3 itens da lei a nova lei de improbidade, né, que está aí para publicar o acórdão para a gente verificar em que medida que isso vai acabar afetando a ineligibilidade, enfim, a forma de contar a ineligibilidade dessas pessoas. E, bom, essa aqui é a contagem, eu já comentei. É isso aí. Teria as outras hipóteses de ineligibilidade, mas eu acho que eu vou abrir, interrompo por aqui, a gente pode voltar para as outras hipóteses ou, de repente, abrir para sanar dúvida. Muito obrigado, professor, pelos seus esclarecimentos. Excelente explanação. É um assunto que, se deixar, eu já tinha feito aqui um monte de apontamento para fazer questionamentos e perguntas, mas como presidente da mesa, eu vou oportunizar aí os colegas que estão assistindo também a palestra. Presidente Márcio, se o senhor quiser iniciar aí. Então, Jucimar, pode ver se tem alguma pergunta aí. Se não tiver, a gente prossegue para o encerramento. Perfeito. Algum dos colegas? A palavra está aberta aí aos colegas. Deixa eu ver aqui se tem alguém. Lucimar? Bom dia, Me ouve? bom dia, professor Juvenal. Oh, meu Deus. Só dá vida pela idade, viu? Mas agradeço as gentis palavras. Primeiro, bom dia a todos e a todas. Queria aqui parabenizar o professor Roosevelt. Ele sim, professor, doutor, né? Pela aula que nos deu. E o tempo é muito curto para você falar de tudo, né? Eu penso que o presidente Márcio também deve estar pensando aí que nós temos que chamar o professor Roosevelt para falarmos apenas sobre essa mentoria que termos, como diz aí um grande advogado lá de São Paulo, nós temos 7 constituições no STF, né? Então, 7 pessoas que pensam diferentes, é incrível, mas enfim, a gente está vivendo um momento muito difícil onde os nossos tribunais superiores, que seriam aqueles de última palavra, estão colocando mais dúvidas do que soluções, principalmente em relação a essa última decisão. Infelizmente, o tempo é muito pouco. Eu sugiro aí, eu só estou, além de parabenizar o professor Russo, eu até agradecer, né, pela aula que está nos concedendo aqui ao IDETO, né, dizer ao presidente Márcio que isso aí eu acho que nós temos que falar, presidente, apenas sobre esse tema da última decisão do STF, que vai ter ainda muita coisa a ser discutida, inclusive, quem sabe, nessa discussão, o próprio IDETO, através de um ofício circular, possa dar algumas sugestões ao TRE, que caberá aqui nós, do Tocantins, a missão de dizer sobre essas questões, principalmente das inelegibilidades dos nossos prefeitos, né, dos nossos das pessoas que nós, como advogados, trabalhamos, seja ele presidente de Câmara, prefeito, enfim. Mas apenas para isso, presidente, e agradecer mais uma vez a aula do professor Ruth, que em pouco mais de 40 minutos nos esclareceu muitas coisas sobre a matéria, embora, se fosse possível, ficaríamos aqui o dia inteiro discutindo sobre isso. Mas obrigado, e apenas fica a sugestão. Obrigado, doutor Juvenal. Pessoal, mais alguém?
Doutor Márcio, então, se não tiver mais ninguém para fazer algum questionamento, apontamento, aproveitar aqui o tempo final, eu devolvo aí a palavra ao senhor. Doutor Jusimar, obrigado. Doutor Juvenal, com certeza nós vamos fazer esses encaminhamentos. O tema é bastante complexo e vamos sim trazer essa temática novamente. Doutor Rússio, eu quero parabenizar pela brilhante exposição. Quanto mais o senhor fala e traz assuntos, mais dúvidas vai nos trazendo, né? E esse é o bom do direito eleitoral. Quanto mais a gente discute, você pensa, não, agora nós esgotamos. Aí não, mas surge essa hipótese. Então, assim, tem alguns questionamentos que eu iria fazer, e eu acho que a gente poderia marcar um próximo para 2 pontos específicos, que é esse de câmara da sucessão, né? Eu até tenho um questionamento, e alguns casos que vão vir à tona no Tocantins e no Brasil, né? Prefeitos que renunciaram depois das eleições. Salvo engano, eu não vi ainda no TSE, no Supremo, se tiver, doutor, você até me passe, a análise dessa situação do prefeito que renuncia, o vice que assume após a eleição, porque a lei de inelegibilidade fala o quê? Nos 6 meses que antecede a eleição. E aquele que renunciou após a eleição? Ele vai considerar o prefeito renunciar e esse vice assume, isso é um mandato ou não para fins eleitorais? Pode falar, se quiser fazer o comentário, fica à vontade. De assumir depois, não, mas dele, por exemplo, o prefeito morrer no meio da campanha e ele assumir no meio da eleição, e aí se tornar titular, colocar outro vice e candidatar. Esse pedaço ele já conta como mandato. Então, por mais que seja pequeno, só que ele assumiu dentro dos 6 meses antes da eleição. Depois dessa data, eu nunca vi decisão, mas assim, se eu fosse arriscar um palpite, né, eu acho que vai contar como um mandato, tá? Porque é aquela lógica do mandato tampão também, né? Às vezes você tem um mandato tampão ali no último ano da eleição, né? Alguém foi cassado pela Justiça Eleitoral, vem no 3º ano ali a cassação, né? Então você só não realiza a eleição se for nos últimos 6 meses por cassação da Justiça Eleitoral. Aí o cara assume em abril, vai até dezembro, ocupou o mandato e depois só pode ser candidato à reeleição mais uma vez e acabou, né? Então eu acho que vai por aí. Se não mudar, como o professor Juvenal comentou, né? Mudou a composição da STF. Esse caso aí eu já tinha visto. Agora aqui teve um ou 2 casos específicos que o vice assumiu, doutor, depois da eleição. O prefeito já era no 2º mandato, aí o prefeito renunciou depois da eleição, depois do resultado da eleição, faltando poucos dias para finalizar o mandato, e o vice assumiu. Aí esse vice candidatou e foi eleito nessa eleição, porque como ele era vice, o vice está naquela janela que não precisa renunciar ao seu cargo, ele pode candidatar. Então, só que o vice candidatou a prefeito estando vice. Depois da eleição, depois do resultado, ele já eleito, ele assume. E aí eu não vi nenhum caso na jurisprudência ainda nessa situação em que o vice ganha e assume só depois do resultado da eleição. Então, eu acho que isso também vai dar uma discussão. Vai. Então, assim, eu quero agradecer imensamente essa questão da inelegibilidade, tanto dos ordenadores, quanto ela vai dar muita discussão ainda, porque uma hora o TSE decide aquela questão de se impõe débito, não põe débito. Recentemente, teve aquela decisão do TSE que falava assim, que trouxe aquela exclusão. Não, mas quando é ordenador, ele exclui, teve a interpretação conforme a Constituição, ele exclui do rol e ele continua no TSE. E aí a questão é, o mero fato dessa imputação de débito, o Supremo vem e diz agora, olha, imputação de débito não traz, o Supremo foi até interessante, que ele disse que não tem implicação eleitoral, cabendo isso para a Câmara, mas ainda a resposta que fica nessas questões de irregularidades, porque quando se analisa dolo ou não, é só nas contas de ordenador. Não tem como dizer se houve dolo ou não nas contas de gestão, né? Porque nas contas de gestão são índices constitucionais, etc. Então, quem é que vai analisar esse dolo? Já que a decisão do TSE que vai prevalecer com a imputação de débito, aí seria a Câmara. Então, eu acho que esse questionamento ele não foi respondido ainda, né? Nós vamos ter outras questões. Mas, de todo modo, dado o avançar da hora, doutor Russo, quero finalizar
agradecer imensamente por ter aceito o convite de vir aqui dar a sua aula. Eu já tinha certeza que seria brilhante, já o conheço, já é nosso colega da Abradep, já o conheço de outros congressos, tinha certeza que ia ser excelente as suas colocações, a sua exposição, e já fica aqui com o próximo aí a gente trazer esse tema novamente, talvez no segundo semestre, ou no início do ano que vem. Já fica o convite para trazer adentrar nessas duas questões de inelegibilidade aí, talvez no próximo evento. Então, eu quero imensamente, em nome do IDETA, agradecer ao doutor Jucimar, agradecer a Vossa Excelência, por ter nos brindado aí com o seu conhecimento. E aí, franquei a palavra para Vossa Excelência. Doutor Márcio, eu queria aproveitar para convidar todos os colegas para um mestrado que está sendo lançado. Eu vou te mandar o material depois, que é o mestrado da Ambra University, em parceria com a Escola Paulista de Direito, uma escola que eu sou diretor aqui no Paraná, e é o único mestrado acadêmico, não é mestrado profissional, né? Porque o mestrado profissional, ele funciona como um MBA, como uma especialização. O mestrado acadêmico, ele conta como título para todos os fins, para servidores públicos, para quem quer dar aula, enfim, né? E ele está com o processo seletivo aberto, vai até final de julho, o processo seletivo. Então, convidar todos os colegas que eventualmente tiverem interesse. É um mestrado bem interessante, com professores, enfim, gabaritados aí do Brasil inteiro. E é uma oportunidade para a gente discutir as questões mais polêmicas do direito eleitoral, que envolve, por exemplo, a questão de suspensão de direito político, envolve as questões de comunicação de campanha, que também estão pegando fogo, e vão pegar fogo agora, né? Eleição nacional e eleição estadual é onde dá problema com fake news, deepfake e tal. Então, convidar a todos, vou deixar depois, nesse material que eu enviei para o professor Márcio, lá no final tem a indicação ali as informações do mestrado, mas eu vou enviar também, vou pedir a gente, se puder compartilhar com o pessoal, que é uma oportunidade que não é muito comum, né? É mais rara, então, como só abre turma de tempos em tempos, é uma oportunidade que está passando aí a todos. E agradecer aos colegas todos, que estão à disposição sempre. Não havendo mais nada, então, eu declaro encerrado o nosso diálogo. E, mais uma vez, agradecendo aqui, doutor Russo, doutor Jucimar, os demais colegas que participaram, desejando uma boa semana de trabalho a todos. Muito obrigado, até mais. Valeu, gente.